Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai impactar a sua vida. Você que nunca viu um milagre, você verá um milagre hoje através desse vídeo. Fique até o final. Deixe Deus falar com você. Como eu sempre faço, eu me apresento antes das palavras que o Senhor nos chamou para ministrar neste lugar. Eu sou o pastor Rodolfo, sou pastor da Igreja Batista Éden de Rondonópolis, Mato Grosso. Uma igreja abençoada, uma igreja que eu sou apaixonado. E que Jesus, o nosso amado, nos deu o privilégio de executar alguns projetos sociais que nasceram no coração de Deus. E Ele nos deu o privilégio de executar aqui na terra. Nós temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos. Esse restaurante hoje ele atende de 40 a 60 pessoas diariamente. Pastor, como que funciona? As pessoas chegam aqui às 11h30 da manhã e tem um louvor, ao meio-dia tem uma palavra, e depois da palavra nós servimos uma refeição para as pessoas que não têm o que se alimentar. E o Senhor tem feito coisas extraordinárias neste lugar, para a honra e glória de Jesus. Depois do restaurante, nós temos um projeto chamado Resgate Vidas. Hoje nós temos 3 casas de recuperação, comunidades, que nós chamamos de família. Hoje nós cuidamos de 50 filhos nessas casas, onde as pessoas que ouvem a palavra no restaurante pedem ajuda e nós encaminhamos essas pessoas a essas chácaras para serem cuidadas, né? E passam 9 meses nesse lugar, recebendo alimento físico e alimento espiritual. Somos extremamente gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nesse lugar e nas nossas vidas. Amém? Esse é um pouco daquilo que a gente faz. Temos outros projetos nascendo. Nós temos um projeto com Casa Feminina nascendo. Um projeto que vai cuidar de 50 crianças diariamente. Que no mês 7 ele vai estar funcionando a todo vapor. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluias? Como eu disse no começo dessa transmissão, que o som está tudo beleza, Igor? Está saindo ok? Aleluias. Antes de eu falar sobre isso, eu quero falar algo também. Eu tenho falado nesses dias que evangelismo mudou. A igreja de Jesus não muda, o evangelho não muda, mas as estratégias mudam. E o evangelismo nos nossos dias mudou. Evangelismo algum tempo atrás era você entregar folheto nas praças, era você bater de porta em porta, anunciando Jesus. Hoje o maior evangelismo que eu e você podemos fazer é compartilhar a palavra de Deus. Então compartilhe essa palavra na sua lista de transmissão, compartilhe no seu Face, nas suas redes sociais. Deixa o evangelho do reino ser propagado através de um clique seu, em nome de Jesus. Amém? Quem pode dizer glória a Deus de novo? Como eu disse, hoje eu tenho certeza que você verá um milagre da parte de Deus. Eu costumo dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua fazendo milagres. E o milagre que você vai ver hoje tem nome e uma história maravilhosa, que é o pregador de hoje. Eu quero chamar aqui o Guilherme, homem de Deus. Quem pode aplaudir a vida do Guilherme, igreja? Para você que não conhece, esse é o Guilherme, meu filho, homem de Deus. Ele vai falar um pouco melhor sobre a história dele. Mas olha para esse homem bonito. Ele é um milagre de Jesus. Ele é a prova viva que Jesus existe. O Guilherme chegou aqui há quase 3 anos atrás, ouvindo vozes, dependente químico, morava na rua, não tinha mais esperança, tinha passado por várias casas de recuperação, ele tinha muitos problemas. E chegou aqui para comer um prato de comida, pediu ajuda, e Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dele. Hoje o Guilherme casou, hoje o Guilherme tem uma esposa, tem uma filha, anda de carro bom. Hoje o Guilherme é líder dos adolescentes aqui na igreja, um grande pregador da palavra de Deus. Não, igreja,
Você que está me ouvindo, no tempo de Jesus havia uma doença que não tinha cura, que era a lepra. As pessoas não queriam nem chegar perto dos leprosos, mas Jesus tocava e curava os leprosos. Jesus não mudou. A sociedade rejeitou o Guilherme, as pessoas rejeitaram o Guilherme, mas Jesus o aceitou, o curou e tem feito coisa extraordinária através da vida dele. Então fique até o fim, eu tenho certeza que a palavra que Deus gerou no coração dele vai falar profundamente com você. Amém? Vamos orar pelo Guilherme, igreja? Fique de pé no seu lugar, você que está em casa, levante o clamor pela vida do Guilherme. Fica assim, filho. Fica na posição de receber, filho. Amigo Jesus, nós entramos nas regiões celestes agora, em batalha, em oração pela vida do Guilherme, Pai. Que o Senhor possa revestir ele com o seu sangue, guardar ele de toda seta, de todo dardo inflamado do maligno. E que ele possa liberar, Pai, sobre as nossas vidas, tudo o que o Senhor gerou no coração dele nessa noite. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Aleluias. Graças a Deus. A graça e a paz a todos que estão junto com a gente nessa noite. De fato, Deus tem uma palavra para o seu coração. E quando o pastor falou que me daria essa oportunidade de trazer uma palavra, eu fui buscar em Deus algo que Ele trouxesse para o coração dos irmãos. E de fato Ele me deu uma palavra. Mas o Espírito Santo ele foi bem claro que o que eu pregaria nessa noite seria o que Ele fez na minha vida. Então, a mensagem que eu quero trazer de Deus para você nessa noite é algo que aconteceu comigo. Talvez você esteja na sua casa e talvez você esteja vendo essa live. Te peço, dá um pouco do seu tempo. Não sai. Não passa o rolo da sua câmera, não, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. E não é uma palavra do irmão Guilherme, é uma palavra que Ele preparou para a sua vida. Ele quer falar com você, diretamente com você essa noite. E eu tinha preparado, assim, uma palavra, mas o Espírito Santo, ele mudou tudo. E eu vou contar para você um pouco da minha história. Queria aqui pregar uma palavra bonita, né? Como o meu pastor sempre prega. Trazer algo para impactar o coração das pessoas. Mas eu acredito que o Espírito Santo tem muito melhor do que aquilo que eu preparei. Que você possa me ajudar em oração aí onde você está, que você possa interceder pela minha vida, em que você possa orar comigo nesse momento. Amém? Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecemos porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Seja exaltado, Jesus, seja exaltado em nosso meio. Seja exaltado dentro dos lares das pessoas que estão assistindo essa live, Senhor. Que aquilo que o Senhor fez por meio da minha vida e aquilo que o Senhor tem para a vida dela seja alcançado o objetivo nessa noite, Senhor. Que seu nome seja glorificado dentro das casas, dentro das famílias. Espírito Santo, fala tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Para que seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como o pastor já falou um pouco, o meu nome é Guilherme. Eu sou da cidade de Cuiabá, natural de Cuiabá. E a minha história, ela começa como uma história normal, com uma vida tranquila e normal. E a minha mãe sempre teve uma condições boas por meio do seu trabalho, sempre trabalhou muito para me sustentar como mãe solteira, sempre me deu uma boa educação,
colégios particulares, enfim. Eu tive uma boa criação. Mas, enfim, eu sempre gostei, desde pequeno, daquilo que não era certo. Eu sempre tive uma inclinação para o pecado, para as coisas erradas. Sempre tive uma inclinação para ser reconhecido pelas pessoas, para querer fazer as coisas para ser visto. Sempre gostei de poder ostentar e mostrar para as pessoas que eu tinha. Enfim, isso me levou a usar drogas. Eu me tornei usuário de drogas com 14 anos. Eu estava indo para o colégio e eu via as pessoas no colégio fumando maconha, e eu nem sabia o que era aquilo. Não sabia, não tinha uma noção do que era droga. Enfim, depois que eu comecei a usar droga, em 7 meses a minha vida já tinha mudado. Eu já tinha vendido todas as minhas coisas, eu estava indo para a minha primeira internação, isso com 14 para 15 anos. E daí em diante a minha vida tinha sido conturbada e de mudanças geográficas. Ia para a casa do meu pai, que mora em Curitiba, voltava, ia de novo. No início eu ainda trabalhava, mas com o tempo eu já não conseguia mais trabalhar. Meu estado foi se tornando mais crítico. Algumas coisas que eu não fazia, eu passei a fazer por causa da droga. E por um longo tempo da minha vida, eu precisei, para conseguir suprir a minha necessidade de usar droga, para mim sustentar o meu vício, eu recorri ao roubo, ao tráfico. Fui preso algumas vezes por circunstância disso. Mas durante essa trajetória toda, meu estado só piorava. E chegou um tempo que eu já não roubava mais, eu já não vendia droga mais. Então eu passei a pedir, eu saí de casa, eu passei a morar na rua, dormir em calçada, comer comida de lixo, a pedir nos sinaleiros, a cuidar de carro. Cada vez mais a minha vida se afundava. Meu estado se tornava cada vez pior. Até chegar ao estado, como o pastor falou, de ouvir vozes. Eu via pessoas andando ao meu lado, eu ouvia pessoas falando e não conseguia enxergá-las, e essas vozes falavam que iriam me matar, e essas vozes falavam sobre as circunstâncias que estavam ao meu redor, das coisas que aconteciam no meu dia a dia. E esse foi um dos motivos de eu ter vindo para esse lugar. Eu lembro que eu vim de Cuiabá, um evangelista em Cuiabá, Marcos Weber, se você estiver me assistindo, eu glorifico a Deus pela sua vida, e que esse lugar que Deus te colocou, você permaneça, porque ele tem sido crucial, pelo menos para a minha vida, para um milagre acontecer. O nome de Jesus continue sendo glorificado por meio da sua vida, Marcos. Esse rapaz, ele me encontrou embaixo de um viaduto, dormindo, e ele me levou para uma casa de recuperação em Cuiabá. E eu já tinha passado por várias casas de recuperação, e eu não permanecia. Então ele falou, eu vou tentar te mandar para um lugar que você vai conseguir. Numa dessas vezes que ele me mandou, eu saí e fui pedir comida na casa dele. Ele abriu a porta para mim, me deu comida e falou, cara, deixa eu te ajudar. O que você precisa para mim te ajudar? E eu falei para ele, eu acho que se eu sair dessa cidade aqui, talvez eu consiga. Se eu ir para um lugar onde eu não conheço ninguém, talvez eu consiga. Ele conseguiu um lugar que me aceitou aqui em Rondonópolis, e foi por isso que eu vim para essa cidade, por uma outra casa de recuperação. E em questão de 2 semanas aqui nessa cidade, eu saí 3 vezes dessa casa de recuperação a qual ele tinha me mandado. E
as pessoas lá, os obreiros, vendo que eu não queria nada com Deus, que eu só queria um lugar para dormir, para comer, na hora do meu medo, quando eu começava a ouvir as vozes, quando acabava o dinheiro, quando acabava a droga, eles escolheram dar um gelo em mim e falaram, já foram 3 vezes, fica mais uns dias na rua, sofre mais um pouquinho, vê o que você quer de verdade para sua vida e depois você volta. Eu lembro que era um dia de Natal e eles não deixaram eu entrar mais na casa de recuperação. E eles eram o único lugar que eu tinha como abrigo aqui. Eu não conhecia ninguém, eu estava num lugar longe da minha família. A minha mãe achando que eu estava dentro da casa de recuperação, porque eu não ligava para ela e eu não contava onde eu estava de verdade. E eu lembro que eu saí muito triste no dia de Natal, porque eu não queria passar o Natal na rua, naquela situação, naquele estado. Mas eu estava colhendo daquilo que eu tinha plantado. Eu tinha perdido várias oportunidades naquele lugar e tinha tomado várias oportunidades de uma outra pessoa. E foi necessário que isso acontecesse para que Deus fizesse aquilo que Ele tinha para minha vida. Eu lembro que eu saí daquele lugar e eu vim andando e eu passei por essa rua da frente aqui da igreja. E eu lembro que eu olhei aqui para dentro e várias pessoas que ficavam na rua junto comigo, daqui da cidade, estavam comendo aqui. Tinha uma mesa muito grande de ceia aqui, de fruta e chester e comida. E eu com fome porque eu não tinha comida até aquele horário. E eu olhei aquilo dali, para mim foi diferente, eu nunca tinha visto aquilo em lugar nenhum. Os moradores de rua estavam dentro da igreja, ceando junto com as pessoas que tinham uma vida normal. Aquilo me impactou muito. Eu lembro que eu entrei, que eu comi, e foi a primeira oportunidade que eu tive de ir para uma das nossas casas de recuperação. Na época era a Joca, e me levaram para a Joca e eu fiquei 1 semana na Joca. Eu lembro que ali eu tive a oportunidade de conhecer o pastor, de conhecer alguns outros líderes nessa casa, que me aconselhavam, que me ensinavam, que me ouviam, naquele estado que eu estava. Mas eu não permaneci. Eu queria uma mudança. Eu queria. Como eu acredito que muitos daqueles que ainda estão nessas condições querem, mas eu estava escravizado, e eu não conseguia. E eu lembro que eu saí. Com 1 semana, com 7 dias na casa, eu saí para a rua de novo. E com 5 dias eu tentei voltar. E eles me aceitaram de novo. E com mais alguns dias, eu saí novamente. E nessa minha última saída, eu tinha decidido que eu iria morrer na situação que eu estava. Que eu já tinha tentado de tudo. Que tudo, o que podia ser feito para alguém ser liberto da droga, para alguém mudar de vida, eu já tinha feito. Eu já tinha tentado narcóticos anônimos, eu já tinha tentado outras igrejas, eu já tinha tentado de tudo. Mas Deus conhecia o que tinha dentro do meu coração, nesse tempo todo, nessa trajetória toda de caminhada que eu andei. E a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês gira em torno disso, desse sentimento que existia dentro de mim. Mas enfim, eu voltei para a rua e eu dormia numa calçada embaixo de um lugar coberto assim. E eu lembro que nesse dia, desse fato, eu estava me drogando e eu comecei a chorar, porque as vozes falavam a hora que ele terminar, que ele fechar o olho para dormir, a gente mata ele. E essas vozes eram muito nítidas. E eu levantava e eu procurava quem era, onde estava, e eu não via, eu não encontrava. Só que eu tinha a certeza que elas eram reais e que eu iria morrer naquele dia. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, usando droga.
E eu falei assim: Senhor, se o Senhor me permitir que eu amanheço, eu vou pelo menos assistir um culto lá na igreja. Se o Senhor me guardar essa noite e permitir que eu amanheça com vida, eu vou almoçar lá e assistir o culto no almoço, junto com o pessoal. E eu lembro que tinha pessoas aqui dentro desse lugar orando pela minha vida. Eu lembro que tinha uma pessoa, uma irmã daqui da igreja, que ela fez um propósito, ela teve a oportunidade de me conhecer nesses dias que eu fiquei na casa de recuperação, e ela conseguiu conversar nesse tempo com a minha mãe. Eu lembro que minha mãe mandava mensagens para ela perguntando como que eu estava, e ela desconversava, mas não contava o meu estado. E ela me contou que ela fez um propósito com Deus, que eu teria que voltar. Porque ela não contaria o estado que eu me encontrava para minha mãe. Minha mãe não merecia aquilo. E é interessante porque se cumpriu o propósito dela, foi bem o que aconteceu, e exatamente no dia que se findava o propósito, mais um dos milagres que Deus fez. Mais uma prova de que Jesus, ele é real. Que Jesus, ele não é só mais um conto, ou só mais uma religião. Jesus, ele é real, e a minha vida é a convicção disso. Eu lembro que eu tinha desistido da minha vida, mas que nesse dia, eu vi que eu não ia aguentar mais ficar acordado, porque eu já estava vários dias acordado. Eu acho que desde quando eu saí essa última vez da casa de recuperação, não tinha dormido mais. E eu vi que eu não ia conseguir ficar acordado. E as vozes falavam: a hora que ele dormir, a gente mata. A hora que ele dormir, nós mata. E eu lembro que eu adormeci. Eu dormi. Quando foi no outro dia, eu acho que já era o meio-dia, quase meio-dia. Eu lembro que eu abri os meus olhos deitado assim na calçada, eu vi as pessoas passando na rua, vários carros, e eu me levantei e me coloquei sentado assim, e pensei no que eu iria fazer. E eu iria para a mesma rotina de sempre. Eu ia procurar alguma coisa para mim comer, ia descer, caçar algum lugar para mim cuidar de carro, para mim conseguir o meu corre para usar a minha droga durante o dia. E eu já estava decidido a fazer isso. Nesse mesmo instante, um outro menino que morava na rua junto comigo, ele passou na minha frente e ele me viu deitar, ele me viu sentado ali, ele falou: e aí, Gui? Eu tinha conhecido ele dentro desses dias que eu estava aqui na cidade. E ele falou: e aí, Gui? Tô indo lá para a igreja almoçar, bora? E daí eu me lembrei do que eu tinha falado para Deus um dia anterior. Que se ele permitisse que eu acordasse vivo, eu iria vir pelo menos para assistir um culto. Naquela hora eu não tive como fugir. Falei: se eu não for, agora eu morro mesmo, né? Deus já mandou um cara para vir aqui me buscar. E eu levantei e eu vim pro culto. E eu lembro que eu sentei na última cadeira e fiquei ouvindo o pastor pregar uma palavra muito forte, eu lembro no dia. Mas nada mais já me impactava, nada, eu tinha desistido. Eu já tinha decidido que eu ia morrer, eu tinha medo de morrer, mas eu já sabia que eu ia morrer naquela situação. Que eu já tinha de tudo, já tinha tentado de tudo. E eu lembro que no final do culto, essa irmã que fez esse propósito pela minha vida começou a chorar muito. Me contou do propósito que ela fez e falou: hoje era o último dia do meu propósito. E você voltou, conforme o meu combinado com Deus. E eu lembro que o pastor, ele terminou de pregar, ele me viu lá no fundo, ele veio, ele me deu um abraço. E ele começou a chorar junto comigo e ele falou: deixa eu te levar de volta. Deixa eu te dar outra oportunidade. Volta para casa de recuperação. E eu falei para ele assim: não, pastor, eu tô cansado de casa de recuperação.
Eu já tentei por várias vezes e eu vou e eu fico tomando a vaga de outras pessoas. Eu vou voltar para a rua, mas eu sempre vou estar vindo aqui almoçar com o senhor. Eu lembro que ele não aceitou esse não. E ele falou para mim, o que eu faço para você ficar? Eu lembro que na época, até hoje, os meninos que ficam na igreja, normalmente são aqueles que já passaram por um tratamento e que estão como casa de apoio, já terminaram seu tratamento, já estão uns dias bem, né? E ele conversou com o obreiro daquela época e decidiram me deixar ficar com algumas regras e que se eu aceitasse essas regras eu podia ficar aqui na igreja. E eu lembro que como eu estava muito cansado, que eu precisava de um lugar para dormir, onde eu não achasse que alguém ia me matar, eu escolhi ficar. Eu falei, eu vou ficar, né? Eu fico aqui uns dias, aqui eu vou comer, aqui eu vou ter uma roupa limpa, eu vou ter um lugar para tomar um banho, e o dia que eu descansar, eu meto o pé e volto para a rua, já está bem aqui a porta mesmo. E aquele dia era o dia que Deus tinha escolhido para mudar a minha vida. Estou indo para 3 anos. Eu fiquei, acho que uns 9 meses aqui na igreja. Depois eu casei, eu constituí uma família. Deus me deu um emprego. Enfim, todas as coisas que eu sonhava, que eu queria e que eu já tinha desistido, Deus me deu. Tudo aquilo que um dia eu entrava para dentro de uma casa de recuperação pensando em ter, o dia que eu desisti, Deus me deu. E a mensagem que eu quero deixar para o seu coração com isso tudo que aconteceu na minha vida é exatamente essa. Ela se encontra no livro de João. Você que tem a sua Bíblia, quiser abrir junto comigo, prometo ser rápido e não tomar muito do seu tempo. Livro de João, capítulo 6. Vou começar do versículo 5, para a gente resumir um pouco. Depois que o Espírito Santo te convença por meio da sua curiosidade de que você leia essa palavra inteira na sua casa e que você possa ter um momento íntimo de relacionamento com Jesus dentro do seu lar. Só você e Ele. João capítulo 6, versículo 5. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão. Estava chegando perto dele. Então disse a Felipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, digam que todos se sentem. Então todos se assentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram os 12 cestos, e do que sobrou, e com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Vamos ler até aqui, que você possa terminar esse capítulo na sua casa.
Não agora, porque você precisa ouvir e entender essa palavra. Mas enfim, o que a passagem nos conta? A passagem nos conta que Jesus ele tinha dado início ao seu ministério e que já no início do seu ministério ele começou a curar, ele começou a pregar a palavra, ele começou a fazer prodígios, maravilhas, e cegos enxergavam, paralíticos andavam, milagres aconteciam. Isso começou a chamar a atenção das pessoas daquela época, dos israelitas, de Israel em si, que eram, para aquela época, o povo de Deus. Enfim, esse povo começou a seguir Jesus. Para onde Jesus ia, esse povo andava atrás de Jesus e ia seguindo ele, para ver o que ele podia, os milagres que ele fazia, pela curiosidade, movidos pela curiosidade, acredito eu. A Bíblia não diz, né? Mas creio eu. Porém, Jesus conhecia o que havia dentro do coração de cada um daqueles 5.000 homens que estavam sentados ali. E a Bíblia conta que Jesus ele chega num lugar com seus discípulos, ele sobe para cima do monte e ele olha, ele levanta os olhos e ele vê que tem muita gente ali embaixo. E ele fala, ele pensa, esse povo precisa comer. Acredito, né? Que ele tenha pensado isso. Esse povo já está andando atrás de mim há algum tempo e provavelmente eles devem estar com fome. Então, sendo Jesus, ele sentiu a necessidade de fazer algo naquele momento e já sabendo do propósito que Deus tinha com tudo isso. E Jesus fala para os seus discípulos, fala, e aí, o que a gente tem para dar para esse povo comer? E os discípulos falam, ó Senhor, se a gente for dar para comer para todo mundo, a gente vai gastar um monte de dinheiro, que a gente não tem. Não ia dar não. E o outro fala, ó, tem um menino ali, Senhor. O guri só tem 5 pão e 2 peixes. Mas o que é isso para tudo isso de gente? E a passagem nos conta que Jesus ele multiplica esses pães, como nós lemos. Todos se alimentam e sobram desses 5 pães e desses peixes. E todos ficam satisfeitos. Vendo isso, o que acontecia naquela época dentro de Israel? Com aquele povo que estava sentado na frente de Jesus. Eles eram um povo que tinham a sua terra, porém era dominado pelos romanos. Se a gente estudar um pouco a história, a gente vai ver que Roma era a força política naquela época dentro de Israel. Então o povo daquela terra, aquele povo era submetido aos romanos, que por sinal eram muito cruéis e sanguinários. E esse povo tinha que pagar impostos aos romanos. E muitos desses cobradores de impostos eram corruptos. E tomavam mais do que devia do povo. Então eu vejo assim que esse povo ele estava passando por fome, cara. Esse povo não tinha dinheiro. Dentro da terra dele, dentro do lar deles, eles eram escravizados por um povo de fora. E o que acontece? As profecias diziam que viriam um Senhor e que ele se tornaria rei sobre esse povo e que ele reinaria sobre esse povo e que esse povo seria liberto do mal. E Jesus chega fazendo milagre, mano. Jesus começa a curar as pessoas e Jesus mata a fome que aquele povo tinha. O povo ficou doido. Falou, é esse daí o cara mesmo. A Bíblia fala aqui, ó. Versículo 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato este é o profeta que devia vir ao mundo. Enfim, esse povo ia pegar Jesus, ia botar Jesus num trono, e ia fazer ele reinar sobre o mundo que eles estavam vivendo. E Jesus não é desse mundo. Jesus não veio para
nada desse mundo. Ele tem poder sobre tudo isso, sim. Mas Jesus queria dar muito mais para esse povo. E eles ainda não compreendiam. Esse povo queria comida. Esse povo queria um salário bom. Esse povo queria a liberdade de ir e vir sem dever nada para ninguém. Eles queriam roupas boas. Quantas vezes eu não vim para a igreja, eu não fui para uma casa de recuperação, pensando em constituir uma família, pensando em conseguir vestir uma roupa limpa de novo e bonita, de poder colocar um tênis no pé, de poder ter meu carro, de poder ter minha moto, de poder ter coisas. Quantas as vezes eu não busquei a Deus e eu não fui atrás de Jesus para que Ele pudesse fazer algo na minha vida. E era exatamente isso que esse povo queria. E nós somos diferentes desse povo? Nós somos diferentes, igreja? Nós somos igualzinho. Mas o que acontece? Jesus, vendo que esse povo queria tornar ele rei do mundo, dentro do mundo, Jesus se retira. E a passagem continua e fala que esse povo depois vai atrás de Jesus, eles conseguem, Jesus sai escondido, anda pelas águas para ninguém ver ele entrando no barco, e esse povo consegue achar ele de novo. E insiste. E lá no versículo 28, o povo pergunta assim para Jesus: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. 29, Ele quer que vocês creiam naquele que o enviou, respondeu Jesus. O que acontece? Esse povo, ele tinha falado, esse é o verdadeiro Messias, quando eles viram Jesus fazendo aquilo que eles queriam. Quando Jesus saciou a fome dele, esse povo olhou para Jesus e falou, esse é Jesus, aleluia. Mas o que acontece agora? Esse povo vai atrás de Jesus, e Jesus se vê na obrigação de falar a verdade para esse povo. E Jesus olha para eles e fala, cara, vocês não estão entendendo nada do que eu estou fazendo aqui. Vocês estão atrás de mim porque eu dei comida para vocês. E não é isso que eu vim fazer. Eu vim te dar muito mais. Só que o que acontece? Aquele povo via o que Jesus pregava. Aquele povo já tinha andado atrás de Jesus em outros lugares. Então eles já conheciam a palavra e as renúncias que eles teriam que ter para caminhar junto com Jesus e ter tudo aquilo que ele prometia. E nesse versículo eles perguntam para Jesus, e aí? Então, o que o Senhor quer que a gente faz para o Senhor, para ter esse Deus? E Jesus fala que creiam naquele que Ele enviou. Jesus estava falando assim, cara, eu quero que você simplesmente obedeça as minhas palavras. E acredite naquilo que eu digo. E obedeça. O povo conspirou. Daqui para frente, Jesus deixa de ser o Messias desse povo. A Bíblia diz isso. O povo olha para Jesus e fala para Jesus, uai, mas quem é você para falar que a gente tem que te seguir? Que a gente tem que te obedecer? Eles viram que a palavra que Jesus pregava era dura demais, que teria que ter renúncia. Que esse povo teria que deixar os pecados para trás, deixar as suas vontades e o prazer que o pecado tem. E eles não estavam dispostos a isso. Eles queriam a comida que Jesus podia oferecer. Mas eles não queriam a renúncia que Jesus tinha renunciado. Jesus tinha renunciado o céu para descer na terra sofrer pela vida deles. Pela minha e pela sua vida. E esse povo olha para Jesus e fala, mas quem é você? Não é você, Jesus, filho de Maria com José? E agora você está falando que é o Messias? A hora que esse povo vê que tinha que renunciar, eles tiram Jesus do trono.
Está dentro da palavra. Se você ler, você vai encontrar isso que eu estou dizendo. Mas enfim. E Jesus fala para esse povo. E Jesus começa a pregar a verdade para esse povo. Só que enfim. Esse povo já não queria mais Jesus como seu Senhor. Esse povo agora rejeitava Jesus pela verdade que ele tinha pregado. E a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa noite é exatamente essa, que Deus deixou para o meu. Quantas vezes eu não entrei e eu não fui atrás de Jesus esperando receber algo dele, pelo que ele podia me oferecer, a minha vida nunca mudou. Enquanto eu permaneci nesses pensamentos, aquilo que eu queria não se concretizou. Mas o dia que eu desisti disso tudo, ele mudou a minha vida. E talvez você não esteja entendendo ainda por que a vida de um familiar próximo seu ainda não mudou. Talvez você não tenha entendido porque a sua própria vida não mudou. Hoje você tem a oportunidade de olhar para dentro do seu coração e ver qual é a intenção verdadeira do seu coração. E eu não estou te julgando por isso, porque eu também era assim. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que ele fez na minha vida. E eu sei quão real ele é. Esse é uma pequena parte do meu testemunho. Mas tem vários outros do que Deus já fez. O dia que você desistir dos seus sonhos para viver o sonho de Deus, Deus vai realizar tudo aquilo que você quer nesse mundo. A Bíblia diz que a gente deve primeiro buscar as coisas de Deus, o seu reino, e as demais são coisas, e coisas sempre serão acrescentadas. Aquele povo não entendia que eles estavam aqui, mas eles não eram daqui. Eles eram o povo de Deus, e que Deus tinha muito mais do que qualquer coisa que esse mundo podia oferecer. Mas eles preferiram o mundo. E esse mesmo povo que um dia falou que Jesus verdadeiramente era o rei, quando se viu confrontado, crucificou Jesus. Aquele mesmo povo que Jesus curou, foi o povo que o crucificou. Aquele mesmo povo que Jesus matou a fome, foi o povo que apontou Jesus para a cruz. E nós não somos diferentes desse povo. Que você possa entender essa palavra. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e deixar que os sonhos de Deus reinem na sua vida, para que sua vida seja transformada e as demais coisas vos sejam acrescentadas. E quando for, você vai perceber que você já nem liga mais para elas. Que elas já nem têm mais tanta importância assim. Você vai ver que elas são simplesmente coisas. Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um. Que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa história e esse milagre, preciso te falar algo nessa noite. Jesus continua o mesmo. E Jesus salva, Jesus cura e Jesus regenera. Eu vou falar de novo para você. Jesus salva, Jesus cura e Jesus regenera. O Guilherme, a minha história também não é diferente, um dia eu vou falar ela aqui. Nós somos provas vivas que Jesus continua curando. Então você que ouviu essa palavra, você que precisa de uma oração, você que precisa de salvação, de cura e de regeneração, fique em pé aonde você estiver, que eu quero orar por você nessa noite.
na autoridade do nome de Jesus. O poder não é meu, o poder não é do Guilherme. O poder é daquele que ressuscitou e vive eternamente. Quem pode dizer glória a Deus? Então fique na posição de receber aonde você estiver. Amigo Jesus, nós não pregamos neste lugar um evangelho de sabedoria humana. Nós não pregamos neste lugar persuasão humana, mas nós pregamos o teu evangelho, que nós não se envergonhamos, pois é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Então batiza essa palavra, Pai, com o teu fogo. Batiza essa palavra, Jesus, com o teu poder. Agora, em nome de Jesus, toque nos corações, incendeie os corações daqueles que creram, Pai, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico, nós damos uma ordem a toda enfermidade na alma, saia agora, em nome de Jesus. Nós declaramos salvação e vida eterna sobre a sua igreja, sobre as pessoas que ouviram e assistiram essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Você que foi impactado por essa palavra, você que foi tocado por esse testemunho, você que sentiu o poder de Jesus tocando no seu coração, seja um evangelista nesses dias, compartilhe essa palavra, seja um homem que propague, uma mulher que propague o reino de Deus, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Nós te amamos e temos orado pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.